Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos aprender como encontrar uma base ortogonal de um espaço vetorial. Vamos nessa? A gente viu na última videoaula que o cosseno do ângulo θ, definido por dois vetores U e V, é igual ao produto interno de U com V, dividido pela norma de U pela norma de V. Lembrando que essa expressão é válida sempre, que os vetores são não nulos. Bom, a gente sabe que dois vetores são ortogonais se o ângulo entre eles for 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, então o cosseno aqui vale zero, E fazendo uma multiplicação aqui cruzada, a gente vai ter que o produto interno entre U e V também vai ser zero. Então, pessoal, dois vetores U e V são ditos ortogonais se o produto interno entre eles for zero. Olha só, vamos ver então o seguinte exemplo. Seja V o espaço com o produto interno P2 do exemplo anterior, ou seja, esse produto interno aqui, olha, produto entre duas funções fg igual à integral de 0 a 1 de f de t, g de t dt. Os vetores t e t menos 2 terços são ortogonais. Vamos verificar? Olha, de fato, se a gente calcular o produto interno entre t e t menos 2 terços, vai ser igual à integral de 0 até 1 de t que multiplica t menos 2 terços dt, que é igual à integral de 0 até 1 de t ao quadrado menos 2 terços de t dt. Logo, pessoal, a gente tem que o produto interno de t e t menos 2 terços é igual a t ao cubo sobre 3 menos 2 terços que multiplica t ao quadrado sobre 2. Bom, cancela esse 2 com esse, aplicando de 0 até 1. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 1 terço menos 1 terço, que é igual a 0. Portanto, a gente tem, então, que nesse espaço vetorial com esse produto interno, t e t menos 2 terços são, são ortogonais. São ortogonais. Seja V, então, um espaço vetorial com produto interno. Dizemos que um subconjunto não vazio x de V é ortogonal se para todo par U e V de elementos distintos de x, o produto interno entre U e V for zero. Neste caso, dizemos que os elementos de x são vetores ortogonais. Além disso, pessoal, se a gente tiver um subconjunto não vazio x de V que for ortogonal, além disso, os vetores forem todos unitários, ou seja, a norma deles forem iguais a 1, a gente fala que o conjunto X é um conjunto ortonormal. Então, lembrando que todo conjunto ortonormal é ortogonal, mas nem todo ortogonal é ortonormal. Para ser ortonormal, os vetores devem ser, além de ortogonais, devem ser todos unitários, ou seja, a norma deve ser igual a 1. Vamos pegar aqui um exemplo, então, de um conjunto de vetores ortogonal de R3. Olha só, se a gente calcular, então, a gente tem aqui os vetores x1, x2 e x3. Se a gente calcula o produto interno de x1 e x2, nesse caso aqui vai ser 1, 0, 2, multiplicado por menos 2, 0, 1, que é igual a menos 2 mais 0 mais 2, que é igual a 0. Portanto, a gente tem que x1 é ortogonal a x2. Vamos ver agora x1 com x3. É igual ao produto interno de 1, 0, 2 com 0, 1, 0. Ou seja, 0 mais 0 mais 0, que vale 0. Portanto, a gente tem, então, que, de fato, x1 é ortogonal a x3. Falta a gente conferir agora apenas x2 e x3.
produto interno entre esses dois vetores nada mais é que menos 2, 0, 1, multiplicado, né, por 0, 1, 0, que vale 0, mais 0, mais 0, ou seja, temos também que x2 é ortogonal a x3. Portanto, a gente tem que o conjunto x1, x2 e x3 é um conjunto, né, ortogonal. Esse conjunto, pessoal, não é ortonormal. Por quê? Se a gente calcula aqui a norma de x1, que é igual a raiz quadrada do produto interno de x1 com x1, ou seja, é a raiz quadrada, né, de 1, 0, 2, que multiplica 1, 0, 2, né, que é igual a raiz quadrada de 1 mais 0 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 5, que é diferente, pessoal, de 1. Se ele é diferente de 1, a gente tem, então, que esse conjunto não é, né, ortonormal. É ortogonal, mas não é ortonormal. É ortogonal, porém não é ortonormal. Um outro exemplo, pessoal, bem trivial, é a base canônica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esse conjunto é um conjunto ortonormal em R3. Bom, é fácil verificar que eles são ortogonais, né? Que cada um é ortogonal ao outro, né? Diferente dele. Além disso, eles têm todos a norma igual a 1. Então, confiram aí, beleza? Bom, temos dois resultados agora que são bem interessantes para a gente. Seja S, né, o conjunto de N vetores, um conjunto ortogonal de vetores não nulos em Rn. Então, a gente tem que S é linearmente independente. Olha só que interessante. Todo conjunto ortogonal é Li. Beleza? O segundo resultado diz o seguinte, que se S é uma base ortonormal para Rn, olhem só, base ortonormal para Rn, e V é qualquer vetor em Rn, então V pode ser escrito como a combinação, né, dos vetores de U, só corrigindo aqui, beleza? Que é o 1 até o N, onde cada CI aqui, pessoal, vai ser o produto interno de V com o I. Olha só, seja S, né, uma base ortonormal para R3. Então, a gente tem aqui o 1, esse vetor, o 2 é esse e o 3 é esse. Primeiro passo, vamos verificar que, de fato, essa base é ortonormal. Então, olha só, produto interno entre o 1 e o 2 é igual a 2 terços vezes 2 terços, ou seja, 4 nonos, menos 2 nonos, depois menos 2 nonos, ou seja, 0. Então, agora vamos verificar também que o U é ortogonal a o 3. Olha só, o produto interno entre o 1 e o 3 é igual a 2 nonos, depois menos 4 nonos, mais 2 nonos, que é igual a 0. Por último, o 2 e o 3. O produto interno entre o 2 e o 3 é igual a 4 nonos, não, 2 nonos, né? 2 nonos, mais 2 nonos, menos 4 nonos, que é 0. Portanto, a gente acabou de verificar que eles são ortogonais. Calculando agora, pessoal, a norma de cada um desses vetores, ou seja, a norma de 1 é igual a raiz quadrada de o U, né? Produto interno entre o 1 com o 1. Ou seja, é raiz quadrada de 4 nonos mais 4 nonos
mais 1 nono, ou seja, raiz quadrada de 9 nonos, que é 1. Bom, o mesmo acontece com a norma de U2, que é raiz quadrada do produto interno de U2 com U2, que é igual a raiz quadrada de 4 nonos mais 1 nono mais 4 nonos, ou seja, igual a 1. Por último, né, falta a gente verificar apenas a norma de U3, que é igual a raiz quadrada de U3, produto interno com U3, ou seja, raiz quadrada de 1 nono mais 4 nonos mais 4 nonos, que vale raiz quadrada de 9 nonos, que também é 1. Então, de fato, né, a gente tem que S é ortogonal. Bom, pessoal, ortonormal. Ortonormal. Bom, isso tudo foi apenas para verificarmos, né, que essa base é como afirmada, que ela é ortonormal. Eu vou apagar tudo aqui agora, então, para fazer o que está sendo pedido, que é aplicar, né, o teorema anterior. O teorema anterior diz o seguinte, olha, que V é igual a, nesse caso, 3, 4, 5, a gente tem que 3, 4, 5 é igual a C1, que multiplica o 1 mais C2, o 2, mais C3, o 3. C1, pessoal, de acordo com o teorema, é o produto interno entre V, que é o vetor 3, 4, 5, com o vetor U1, que é o vetor 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. Calculando aqui o produto interno, vai ser igual a 3 vezes 2 terços, que dá 2, depois menos 8 terços. Eu vou até deixar aqui 6 terços, que é anterior, para dar nossa conta lá na frente, beleza? Então, igual a 6 terços menos 8 terços mais 5 terços. Ou seja, 6 mais 5, 11, menos 8, 3, que é igual a 3 terços, que é igual a 1. Por outro lado, C2 é igual ao produto interno entre 3, 4, 5, que é aqui, né, o vetor V, com o produto interno de U2, que é 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Bom, o resultado aqui desse produto interno é igual a 6 terços mais 4 terços menos 10 terços. Correto? Bom, ou seja, C2 vale 0. Olha só que interessante. C2 é o 2 é ortogonal a V. Tá joia? Então, só conferindo aqui, 6, 4, isso mesmo, 10. E por último, calculamos o C3. Quem é C3 nesse caso? Produto interno entre 3, 4, 5, com 1 terço, 2 terços e 2 terços. Aqui a gente tem, então, 3 terços mais 8 terços mais 10 terços, ou seja, 21 terços, que é 7. Isso nos dá, então, pessoal, que o vetor V é igual a... Então, né, a gente tem que o vetor V é igual a 1, que multiplica o 1, mais 0, que multiplica o 2, mais 7, que multiplica o 3.
Olha só, de fato, olha, se a gente pega, né, 1 mais 7, o 3, é igual a 2 terços menos 2 terços, 1 terço, somado com 7 terços, 14 terços e 14 terços. Ou seja, somamos aqui 9 terços, que é 3, depois 12 terços, que é 4, e 15 terços, que é 5. Tá joia? Então, sendo ortogonais, a gente não precisa resolver aquele sistema linear, né, de 3 variáveis e 3 equações que nos dá a combinação linear que resulta, né, em V. Em um espaço com produto interno, podemos definir a projeção ortogonal de um vetor V sobre um vetor não nulo W por projeção de V sobre W igual ao produto interno de V sobre W dividido pelo produto interno de W com ele mesmo. Tudo isso multiplicado pelo vetor W. Então, uma vez que esse quociente aqui é a divisão de dois produtos internos, né, ou seja, a divisão de dois escalares, esse quociente é um escalar, né, multiplicado por W. Ou seja, a projeção de V sobre W é um vetor múltiplo de W. E a gente tem, pessoal, que se S é uma base composta pelos vetores U1, U2 até o N, uma base ortogonal de Rn, e V qualquer vetor em Rn, então V pode ser escrito como a projeção de V sobre o U1 somado com a projeção de V sobre o 2 até a projeção de V sobre o N. Então, pessoal, olha só, na verdade, esse quociente aqui funciona, então, como, vamos dizer assim, como o C, correto? Daquela combinação linear que resulta, né, em V. Então, esse corolário é uma generalização para o teorema que a gente viu anterior. Nesse teorema, exigia que a base fosse ortonormal, mas agora, com esse corolário, a gente pode pegar uma base que é apenas ortogonal, não necessariamente ortonormal. É claro que se a base for ortonormal, esse denominador aqui vai ser 1. Então, cada escalar vai ser exatamente, então, né, o produto interno de V sobre W. Vamos escrever, então, o vetor V igual a 3, 4, 5 com uma combinação linear de S, dada por esses três vetores. Vou nomear aqui primeiro os vetores de S, de U1, U2 e U3. O que a gente precisa calcular, então, né, são as projeções de V sobre U1, U2 e U3. Primeiro passo, então, projeção, né, de V sobre U1, que é igual ao produto escalar de V com U1 dividido pelo produto escalar de U1 com U1. Tudo isso vamos multiplicar, então, pelo vetor U1, né? Bom, produto escalar de V com U é 3 mais 4 mais 5. Produto escalar de U1 com U1 é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tudo isso vamos multiplicar pelo vetor U1. Ou seja, aqui a gente tem 12 sobre 3, que multiplica 1, 1, 1, que vai ter como resultado, então, o vetor, né, 4, 4, 4. Bom, agora a gente vai calcular a projeção de V sobre o 2, que é V escalar com o 2 dividido por o 2 escalar com produto interno, desculpa, que na verdade coincide com o produto escalar convencional, né? Produto interno com o 2 vezes o 2, ou seja, V, produto interno com o 2, é igual a menos 3 mais 4 mais 0, dividido por produto interno de U2 com U2, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por U2, que é menos 1, 1, 0. Ou seja, 1 sobre 2, que multiplica menos 1, 1, 0.
ou seja, é o vetor menos meio, meio, 0. Bom, e por último, então, a projeção de V sobre o 3, que é igual a V, produto interno com o 3, dividido pelo produto interno de U3 com o 3. Tudo isso é multiplicado por menos 1, 2. Ou seja, que é o vetor, né? Só que manter o padrão aqui, o 3. Ou seja, V produto interno com 3 é o mesmo que menos 3, menos 4, mais 10, dividido por 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4. Tudo isso multiplicado pelo vetor menos 1, 2, que vai nos dar, então, o vetor. Aqui vai dar 10 menos 6, 10 menos 7, 3 sobre 6, que multiplica menos 1, 2. Ou seja, vai dar o vetor menos meio e 1. Na verdade, pessoal, aqui já estavam, né, as coordenadas do vetor V em relação à base S, olha, C1, o C2 e o C3, uma vez que aqui a gente tem o 1, o 2 e o 3. Bom, então a gente tem que o vetor V é igual a quem? A 12 sobre 3, que dá 4, que multiplica o 1, mais meio, que multiplica o 2, mais meio, né, que é o C3, que multiplica o 3. De fato, olha, se eu somo 4 menos meio, vai dar 3, conferindo, né? 4 mais meio, 4. 4 mais 0 mais 1, 5. Tá vendo? Então, já deixei isso tudo calculado aqui para a gente poder conferir no final. Mas observe que a gente precisava calcular basicamente era só esse escalar, né, que multiplica cada um dos vetores, o 1, o 2 e o 3, que é muito mais fácil do que resolver aquele sistema linear 3 por 3 que a gente calculava anteriormente. Bom, mais um exemplo então, olha. Seja V o conjunto das funções contínuas no intervalo de menos 1 a 1, ou seja, C0 menos 1, em R, né, com o produto interno definido por produto interno de F com G, a integral de menos 1 a 1 de F de G, G de T, dt. Vamos determinar, então, a projeção de T3 em T. A projeção, pessoal, de T3 em T é igual a T3, produto interno, com T, dividido, né, pelo produto interno de T com T vezes T. Logo, o que a gente tem aqui, então, vai ser... Vamos fazer passo a passo, né? Aqui embaixo, olha, produto interno, né, de T3 com T é igual a integral de menos 1 até 1, né, de T ao cubo vezes T dt. Ou seja, a integral de menos 1 a 1 de T à quarta dt, que é igual a T à quinta sobre 5, aplicado, né, entre menos 1 e 1. Isso aqui vai dar, então, pessoal, 1/5 menos 1/5, né, ou seja, igual a 2/5. Por outro lado, né, o produto interno de T com T é igual à integral de menos 1 até 1 de T vezes T dt, ou seja, a integral de menos 1 até 1 de T ao quadrado dt, que é igual a T ao cubo sobre 3 aplicado de menos 1 a 1, ou seja, vai ser 1 sobre 3 menos 1/3, né? Que é igual a 2/3. Logo, né, a projeção de T ao cubo sobre T é igual a 2/5 dividido por 2/3, que multiplica o vetor T. Ou seja, é o mesmo que 3T sobre 5, que é, né, um múltiplo, né, do vetor T. Bom, pessoal, a gente tem uma proposição que diz o seguinte:
seja V um espaço vetorial com produto interno e seja W em V um vetor não nulo. Então, o vetor V menos projeção de V sobre W é ortogonal a W para todo vetor V. Ou seja, o que isso quer dizer nesse teorema? Se eu calculo o produto interno entre W e a projeção V menos, a projeção de V sobre W, vai ser sempre igual a zero, o produto interno entre esses dois vetores. Essa proposição vai ser utilizada no nosso próximo resultado, o teorema que diz o seguinte, que se eu tenho W um subespaço não nulo de Rn, aqui eu estou falando de Rn, mas pode ser qualquer espaço vetorial de dimensão finita n. Então, o que esse teorema diz é que todo subespaço de dimensão finita possui uma base ortonormal. Então, eu sempre consigo encontrar, pessoal, uma base ortonormal para qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Bom, olha só, na verdade, o que esse processo faz é pegar uma base qualquer S e, a partir dela, construir uma base T que é ortonormal. Para isso, são utilizadas 3 etapas. A primeira etapa é basicamente pegar o vetor V1 e fazer ele igual a U1, e depois, para cada um dos vetores, sucessivamente, um de cada vez, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, olha só. VI vai receber, então, UI menos a projeção, isso aqui, pessoal, nada mais é que a projeção de UI sobre V1. Então, projeção de UI sobre V1. Depois, menos a projeção de UI sobre V2. Isso vai sendo feito, pessoal, até a gente pegar aqui a projeção de UI sobre VI menos 1. Bom, depois disso, o conjunto que foi construído aqui, T estrela, é um conjunto ortogonal, de V1, V2 até Vm. Se eu quero um conjunto ortonormal, basta dividir cada vetor pelo seu respectivo comprimento. Então, partimos de uma base S qualquer, construímos uma base ortogonal e, em seguida, uma base ortonormal. Bom, vamos aplicar isso, então, em um exemplo. Olha, vamos pegar uma base S dada, com vetores U1, U2 e U3 dados, e vamos aplicar o processo de Gram-Schmidt para transformar S em uma base ortonormal. Essa base vai sempre conter, pessoal, um vetor que é múltiplo, a um vetor dado inicialmente, o vetor U1, é sempre um vetor paralelo a ele. Vamos lá. Então, V1, primeira etapa, V1 recebe o 1, que é o vetor 1, 1, 1. Bom, V2 vai receber, voltando para a gente ver, olha, vai receber o 2 menos a projeção de, olha só, o 2, sobre V1. Já acabou, tá vendo? Vai até o VI menos 1. Bom, quem que vai ser depois, pessoal? O V3. Vai ser o 3 menos a projeção de o 3 sobre V1 menos a projeção de o 3 sobre V2. Pronto, olha, agora é só fazer as operações. Vamos lá, então. Então, o V2 vai ser para a gente o 2, que é o vetor menos 1, 0, menos 1, menos a projeção de U2 sobre V1. Projeção de U2 sobre V1. Produto interno de U2 com V1, que vai dar menos 1 mais 0, menos 1, dividido pelo produto interno de V1 por V1, ou seja, 1 mais 1 mais 1 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por V1. Bom, isso aqui então vai dar como resultado o vetor menos 1, 0, menos 1, mais 2 terços de 1, 1 e 1. Bom, vou chegar aqui um pouco para a beirada, para a gente terminar essas operações aqui. E a gente vai ter aqui então, que é menos 1 mais 2 terços, que é o mesmo que
menos 1/3, né? Vamos lá. Menos 1/3. Depois, 0 com mais 2/3 dá 2/3. E menos 1 com mais 2/3 é o mesmo que menos 1/3. Bom, eu posso pegar o V2 como sendo esse? Posso, mas eu posso pegar um vetor sem fração para facilitar a nossa vida. Vamos pegar aqui o V2, que é o vetor menos 1, 2 e menos 1. Então, esse para a gente vai ser o V2. Voltando agora lá para a nossa operação, né? Então, eu vou só anotar aqui quem é o V1 e vou anotar também, lembrar quem é o V2. Só anotando aqui, né? V2 é o vetor menos 1, 2 e menos 1. O vetor V3 vai ser o próprio o 3, ou seja, menos 1, 2, 3. Depois, menos a projeção de U3 sobre V1. Vamos lá, U3 sobre V1. Vai ser aqui, entre parênteses, aqui, olha, menos 1 mais 2 mais 3. Vamos dividir pelo V1, produto interno com V1, ou seja, 1 mais 1, que multiplica 1, 1, 1. Depois, né, menos a projeção de U3 sobre V2. Bom, projeção de U3 sobre V2 vai ser o 3 sobre V2, vai dar aqui, olha, menos 1 com menos 1 dá 1, 2 com 2 dá 4, menos 3. Sobre o produto interno de V2, que é 1 mais 4 mais 1. Tudo isso multiplicado por V2, que é menos 1, 2 e menos 1. Bom, fazendo agora, né, as devidas operações, vou só chegar a tela para o lado aqui de novo um pouco, né? E vamos ter o seguinte, olha. Vamos lá. Menos 1, 2, 3. Depois, aqui vamos ter o seguinte, olha. 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Ou seja, menos 4/3, que multiplica 1, 1, 1. Chegando mais a tela para o lado de lá, né? Depois, menos, né? Aqui a gente tem 5 menos 3, 2. Ou seja, menos 2/6. Isso aqui tudo, pessoal, é o mesmo que 2/6, que é o mesmo que 1/3. Beleza? Vou só substituir de uma vez por 1/3. Então, né? Menos 1/3, que multiplica o vetor V2, que é menos 1, 2, menos 1. Pronto, olha, agora vamos fazer, né, as devidas operações. Bom, vou continuar chegando um pouco mais para lá, para facilitar a nossa vida. E vamos ter aqui o seguinte, olha. Vamos lá. Primeiro passo, aqui vai ficar menos 1 com menos 4/3 com mais 1/3. Então, menos 1, menos 4/3, mais 1/3. Primeira coordenada. A segunda coordenada vai ser 2 menos 4/3 e depois menos 2/3. E por último, vamos ter aqui então 3 menos 4/3 mais 1/3. Bom, isso vai nos dar, pessoal, que o vetor V3 vai ser igual a menos 1 com menos 4/3 com menos 1/3. Isso aqui tudo, pessoal, vai dar menos 1, ou seja, menos 2. Aqui a gente tem menos 6/3, não é isso? Menos 6/3 é o mesmo que menos 2, ou seja, 0. Bom, e depois, por último, aqui a gente tem o seguinte, olha, 3 menos 4/3, 1/3. Aqui vai dar menos 1, ou seja, 3 menos 1, que dá 2. Esse aqui, então, é o vetor V3, menos 2, 0, 2. Bom, voltando agora lá na nossa parte inicial. Já temos aqui o V1, né? Agora a gente tem o V2, perdão, V2 e o
V3, que é o vetor menos 2, 0 e 2. Se a gente observar, pessoal, V1, V2 e V3 são todos ortogonais entre si. Bom, mas eu quero uma base que seja ortonormal. Falta a gente fazer agora, então, o passo 3. O passo 3 é o seguinte, olha. W1 vai ser quem? Vai ser o 1 dividido pela norma de 1, ou seja, vai ser 1 dividido por raiz de 3. Bom, é claro, pessoal, que nesse caso, quando a gente faz operações, vamos ter um vetor de norma 1, um vetor unitário. Opa, voltando. Quem vai ser agora o nosso W2? Vai ser o vetor o 2 dividido pela norma de o 2, ou seja, vai ser o vetor menos 1, 2, menos 1, dividido por raiz de 6, que é 1 mais 4 mais 1. Tá vendo? Que é a norma de V2. E por último, subindo aqui mais um pouquinho agora, a gente vai ter então o W3, que é igual a V3, na verdade, né? Sobre a norma de V3. Então, pessoal, só corrigindo aqui todos, né? Aqui é V1 sobre a norma de V1, V1 sobre a norma de V1 e V2 sobre a norma, né, de V2. Bom, quem é o V3 aqui? É menos 2, 0, 2. A norma dele é raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Ou seja, W3 vai ser o vetor, né, 1 sobre raiz de 2, que multiplica menos 1, 0, 1. Pronto, pessoal. Então, a base ortonormal procurada vai ser a base T, que é a base 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Depois, 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, aqui é menos, né? Depois, menos 1 sobre raiz de 6. E por último, a gente tem que menos 1 sobre raiz de 2, 0, e 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é, né, uma base ortonormal de ou para, né, R3. Tá joia? Vamos a mais um exemplo? Olha só, seja W o subespaço, né, de R4 com base S igual a 1, o 2 e o 3, onde o 1, o 2 e o 3 são esses vetores dados. Observe, pessoal, que nesse caso, a gente não conhece uma base já de imediato, né? Porque nesse caso anterior, como a gente tinha aqui o R3, é claro que a base canônica já era uma base ortonormal de R3. A gente fez esse exemplo apenas para experimentar, né, o processo de Gram-Schmidt. Agora não, agora a gente pegou um conjunto, né, de 3 vetores, ou seja, um subespaço nesse caso, que vai ter dimensão 3, que está contido em R4. Então a gente não consegue aqui uma base ortonormal de forma trivial. Então, aplicando o processo de Gram-Schmidt, a gente vai ter aqui o V1 vai ser o próprio U1, não é isso? Então, V1 vai ser o próprio U1, que é o vetor 1, menos 2, 0, 1. Vamos lembrar que o V2 vai ser o U2 menos a projeção de U2 sobre V1, depois menos, né, a projeção, perdão, só isso, né? E depois o V3 vai ser o 3 menos a projeção de U3 sobre V1 menos a projeção de U3 sobre V2. E agora é só fazer conta. Observe que computacionalmente isso é muito fácil de fazer. Então, olha só, vai ser o U2, que é o vetor menos 1, 0, 0, menos 1. Bom, menos a projeção, né,
de U2 sobre V1. Então, vamos lá. U2 sobre V1 vai ser o produto interno de U2 com V1, ou seja, vai ser menos 1 com menos 1, né? Menos 1 mais 0, menos 1, dividido, né, pelo produto interno de V1 com V1. O produto interno de V1 com V1 é 1 mais 4 mais 0 mais 1. Tudo isso multiplicado por V1, que é 1, menos 2, 0 e 1. Bom, vou chegar aqui para o lado para a gente fazer as devidas operações, né? E vamos ter aqui o seguinte, olhem só. Menos 1, 0, 0, menos 1. Aqui vamos ter o seguinte, só fazendo essa conta rapidinho aqui. Aqui vai dar menos 1 com menos 1, vai dar 2, né? 2 sobre 6, que é o mesmo que 1/3. Ou seja, vai ser mais, né? 1/3 menos 2/3, 0 e 1/3, porque menos com menos que dá mais. Então, olha só, fazendo as devidas multiplicações, operações aqui, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Vamos lá, 1/3 com menos 1, que dá menos 2/3. Depois, menos 2/3, 0 e, por último, menos 2/3. Para facilitar a nossa vida, vamos pegar um múltiplo desse cara aqui, olha. A gente poderia pegar esse próprio cara? Poderia. Poderia pegar todo o vetor menos 2, menos 2, menos 2? Poderia. Mas eu vou pegar o seguinte vetor V2, olha, pegar 1, 1, 0 e 1, que é um múltiplo desse vetor que a gente encontrou. Tá joia, pessoal? Esse, então, vai ser o próprio vetor que já pegar. Se eu pegasse menos 2, menos 2, 0, menos 2, estaria certo igualmente. Mas isso facilita muito a nossa vida, galera. Bom, vamos só voltando aqui então, né? 1, 1, 0, 1. Olha só, então o nosso V2 é o vetor 1, 1, 0 e 1. Por último aqui então, vamos pegar agora, né, o V3. Quem é V3? Vamos lá? Vai ser o 3, que é 1, 1, 0, 0, menos a projeção de U3 sobre V1. Projeção de U3 sobre V1 é o mesmo que 1 menos 2, correto? Aqui em cima, 1 menos 2, dividido por 6, né? Que é 1 mais 4, que é o produto interno de V2 com V2. Só conferindo isso, né? O 3, 1 menos 2, isso, ou seja, 1 mais 4 mais 1. Tudo isso multiplicado por V1. O V1 é o vetor 1, menos 2, 0 e 1. E por último, né, vamos pegar aqui a projeção de U3 sobre V2. Então, menos a projeção de U3 sobre V2. Aqui vai dar 1 mais 1, dividido pelo produto interno de V2 com V2, que dá 1 mais 1 mais 1. Tudo isso multiplicado por V2. Pronto, agora é só fazer essas somas de vetorial. Olha só, vou chegar tudo aqui para a esquerda, né? E vamos ter aqui o seguinte, olha. Vamos ter 1, 1, 0, 0. Depois, mais 1/6, não é isso? Que multiplica esse vetor, ou seja, 1 sobre 6. Isso aqui, pessoal, vai dar 1/6, tá? Olha só. 1 sobre 6, ou seja, depois menos 2 sobre 6, que é menos 1/3, e depois, né, 1 sobre 6. Voltando agora mais um pouquinho aqui, né, chegando um pouco mais para a esquerda, a gente vai ter então, agora, essa expressão aqui é o mesmo que menos 2/3, ou seja, mais, né, menos 2/3, menos 2/3, 0 e menos
2 terços. Bom, somando agora todas essas frações, olha só o que a gente vai ter. O difícil agora é somar fração, tá vendo? Vamos ver, olha. 1 com menos 2 terços dá 1 terço. Correto? Olha só. 1 menos 2 terços, 1 terço. 1 terço com mais 1 sexto. 1 terço mais 1 sexto. 1 terço é o mesmo que 2 sextos. Ou seja, isso aqui vai dar 3 sextos, né? Que vale meio. Depois, a gente vai ter a seguinte operação, olha só. 1, não é isso? Com menos 1 terço, com menos 1 terço, ou seja, vai dar 0. Bom, depois a gente tem 0 com... Espera aí que eu errei uma bobagem aqui. Aqui tem um 0 no meio. Aqui tem um 0. Correto? 0, 0, 0 vai dar também 0. E por último, 0 dá aqui, aqui dá 1 sexto. 1 sexto com menos 2 terços é menos meio. Então, a gente vai pegar agora o V3 da mesma maneira. O V3 para a gente vai ser o vetor 1, 0, 0, menos 1. Tá joia? Voltando agora, então, já à nossa parte inicial, é 1, 0, 0, menos 1, correto? Olha só, está aqui o nosso V3, que é o vetor 1, 0, 0, menos 1. Bom, a base T estrela, que é igual a V1, V2 e V3, é ortogonal. Se eu quero uma que seja ortonormal, a base T, basta a gente pegar o seguinte, olha. W1 vai ser esse cara dividido pelo tamanho dele. Vou escrever de uma vez, olha. Essa é ortogonal e a que vai ser ortonormal é a base T obtida da seguinte maneira. Olha só, V1 dividido pelo comprimento de V1. O módulo de V1 é raiz de 6, ou seja, 1 sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6, 0, 1 sobre raiz de 6. Esse é o W1, beleza? W1. Depois, o V2, que é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3. Esse aqui é o W2. E por último, 1 sobre raiz de 2, 0, 0, menos 1 sobre raiz de 2. Essa base T, aqui está o W3, né? É uma base, T é uma base que é ortogonal. Então, para qualquer subespaço de Rn, ou seja, para qualquer subespaço de dimensão finita, a gente sempre consegue construir uma base ortogonal e, consequentemente, uma base ortonormal.